O governo vai reformar a sua casa ou a sua vida? Ah, que piada horrível, Arnaldo! Não! Então hoje, nesse vídeo, nós vamos falar principalmente sobre várias reformas que o governo brasileiro quer fazer. E inclusive algumas que ele já fez, por exemplo, a reforma trabalhista e a previdenciária, né? Agora tem a reforma administrativa. Olha só, tema super forte para cair no vestibular esse ano. Tudo bem? Bom, para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Arnaldo Ridani, sou o professor de Geografia e Atualidades aqui do canal Geoatual, o canal mais divertido, interessante e informativo de todo esse YouTube. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do Geoatual. E em primeiro lugar nós precisamos falar sobre o contexto. Que contexto é esse de tanta reforma, Arnaldo? Nossa senhora, precisa de muita obra pública, né? E aí é tão engraçado, né? Porque nós podemos até fazer um paralelo, né? Porque em todo período de crise sempre fazem obras públicas para fazer com que o país saia da crise, né? E pois é, dessa vez eles querem fazer uma obra pública para ferrar a população, para não falar outra coisa. Claro que, óbvio, né, que vai ser o pobre que vai sofrer mais. Bom, a primeira coisa que nós precisamos pensar é o seguinte: o contexto de tudo isso é que o Brasil está quebrado. O Brasil, ele está, de fato, sem dinheiro. Não tem dinheiro no caixa brasileiro. Então, principalmente o setor privado, que não paga imposto, tem incentivos fiscais, lógico, né, que, aparentemente é uma coisa maravilhosa. Só que quando nós vemos, pois é o setor público que sofre com isso. Além disso, nós precisamos lembrar que, lógico, né, nós temos corrupção, desvio de dinheiro, a burocracia muito grande, a ineficiência do Estado brasileiro e também do setor público, também, claro que eles vão pesar e muito pela falta de recursos financeiros do Brasil. E além disso, tem algo fundamental que você precisa se lembrar: a educação brasileira. A educação brasileira, ela é tão ruim, mas tão ruim, que leva para o subdesenvolvimento do país, ou melhor, para a ruralização. Tem até um vídeo aqui no canal que fala exatamente sobre a educação do Brasil, principalmente nessa pandemia. Vou colocar o link aqui na descrição do vídeo, beleza? O que você precisa lembrar é que os pobres são os mais afetados por essa reforma. Você sabia disso? Então já curte aqui o vídeo, se inscreve no canal para que você possa ter mais outras informações. E aí nós precisamos lembrar da evolução de todas essas crises, de todo esse conflito e da economia brasileira. E aí nós precisamos lembrar que, principalmente na época da ditadura militar, é que nós tivemos grandes obras públicas, nós tivemos certo desenvolvimento sim, só que qual que é o problema? Nós tivemos um desenvolvimento grande com uma dívida muito grande. E aí, o que acabou acontecendo? O Brasil teve que pedir empréstimo para o FMI. O Brasil tendo que pedir empréstimo para o FMI, o que aconteceu? Claro, né? Cartilha do FMI. Vai privatizar tudo e principalmente cortar gastos. Então é a partir desse momento em que o Brasil vai precisar ter essa política neoliberal. Não estou defendendo os políticos não, tá bom? Mas claro que o neoliberalismo ele vai ganhar muita força no Brasil a partir desse momento. E aí, né, claro, isso justifica muito aquele debate da geografia física, né, que as pessoas falam: nossa, mas o Brasil tem uma diversidade tão grande, tem tanto território, tem tantas riquezas, por que o Brasil é tão pobre assim? Claro, não estou falando que a corrupção ela é o único fator, lógico que não. Nós precisamos pensar também como é que nós usamos esses recursos naturais. E aí, claro, né, a colonização desse território que hoje nós chamamos de Brasil, onde Portugal e principalmente a Europa como um todo pega todos os nossos recursos e manda para fora, claro que isso vai influenciar muito. Você não querer investir, não respeitar até mesmo a própria população local, claro que isso vai interferir ao longo dos anos e nós vimos isso. A desigualdade social com a escravização dos negros, trazendo só a população pobre aqui para a Europa, asiáticos fugindo da Guerra Mundial também. Isso é uma sucessão, é um histórico que acaba nos revelando em que a população que veio para cá já era pobre e o governo simplesmente ignorou. O governo não quis desenvolver a educação, não quis desenvolver tanto as indústrias. E aí virou essa bola de neve. Nós temos que lembrar que dentro da geografia humana nós vamos ter o quê? A desvalorização do trabalhador e da trabalhadora. Onde muitas pessoas, principalmente quem trabalha com mão de obra braçal, vai ter o quê? Seus salários muito desvalorizados. Infelizmente. E aí o que acontece? Para você não tirar os privilégios de quem tem poder aqui no Brasil, o que acontece? Os políticos eles não querem mexer com cargos que têm uma certa, como eu posso falar? Um certo privilégio, que goza de um certo poder. Então é claro que o Brasil não vai querer fazer isso, né? Lógico, quem é o presidente que vai querer colocar sua cabeça em risco? E qual que é o desdobramento de tudo isso?
Sim, uma sociedade ela está totalmente fragmentada em classes sociais e essas classes sociais que inclusive elas são muito desiguais, não só entre elas, mas dentro delas próprias. Quando nós falamos de uma classe C, por exemplo, no Brasil, que é muito complexa, onde nós vamos ter pessoas de classe C que é de um salário mínimo até 3, 4 mil reais. E aí, quando nós vamos para uma classe B, pessoas que ganham 5, 6 mil reais já são consideradas classe B. Inclusive, tem muitas pessoas que ficam falando, né? Ah, não, eu sou pobre com um salário desse. Não, não é. E aí você vai falar, bom, para dentro da realidade brasileira, de fato, isso daí é você ser muito rico. Mas quando nós comparamos com outros países, isso é bem pouco dinheiro mesmo. Só que, claro que aqui eu não estou justificando que, ah, não, coitadinho de quem ganha 5 mil reais e se vire, para não falar outra coisa, quase que eu soltei um palavrão, mas que se vire a população que ganha menos de um salário mínimo. Não, vamos lembrar que metade da população brasileira ganha um salário mínimo. E aí, o que acontece? Hoje, na atualidade, acontece crise econômica e, claro, as reformas elas precisam existir. E aí, o que acontece na atualidade, principalmente, né? Olha só essa visão. Vai privatizar demais, falando, não, mas olha só, o FMI, ele obrigou, por quê? Porque o FMI, ele tem a cartilha e nós precisamos seguir. Claro, volto a dizer, nenhum governante, ele vai querer colocar sua cabeça para rolar. Se ainda não sabe o que está acontecendo, então assista ao vídeo que está aqui na descrição, tá bom? E aí, o que acontece? É muito importante de você lembrar, olha só, que tem 3 reformas que são significativas. A primeira, que é a reforma da Previdência, onde a população ela vai só conseguir se aposentar mais velha, e lembrando que dentro do país, dentro do Brasil, nós vamos ter uma desigualdade muito grande, onde tem uma população que é mais pobre, ela tem uma expectativa de vida muito menor e infelizmente ela não vai conseguir se aposentar. Por outro lado, quem é rico ainda está tranquilo, consegue se aposentar. E é por isso que essa reforma da Previdência totalmente genérica, ela é muito ruim. Além disso, nós temos que ver a reforma trabalhista, com as pessoas trabalhando como MEI, por exemplo, e tem inclusive um vídeo falando sobre isso aqui no canal que eu também vou deixar na descrição. As empresas também, todo mundo deixa de pagar os impostos. E claro, o que vai acontecer? Ah, isso mesmo! Além dos trabalhadores perderem seus direitos, as empresas não pagando os impostos, o governo não recebe tanto dinheiro. O que isso vai resultar? Claro, na quebra do sistema público de saúde, de educação, de segurança, e é por isso que está tudo sucateado. E além disso, nós precisamos ver essa reforma administrativa, onde vai ferrar só com a vida de quem trabalha no setor público, tirando cargos elevados. Quem trabalha na área militar, na área política, nos ministérios, eles não vão sofrer essa reforma administrativa. Olha que injusto, não é mesmo? Então o Brasil, como sempre, privilegiando quem tem um cargo muito alto e negligenciando o pobre. Lógico que existem pessoas no funcionarismo público que, claro que elas são encostadas, mas tem muita gente que trabalha muito sério. Tranquilo até aqui? Bom, obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e suas amigas esse assunto super atual, viu? Obrigado pela sua presença e até a próxima. Tchau, tchau!